Hoje um dia ensolarado aqui no Brasil, né? O sol é muito bom, porque sem o sol não há vida no planeta Terra. Vem comigo agora, porque a gente vai comentar vários assuntos importantes, desejando muita paz, muita prosperidade, muita harmonia e união em todas as nações, e muita prosperidade e vitórias nos negócios, nos trabalhos, nos estudos, porque vivemos num mundo em que tem os trabalhadores, tem os estudantes, e de várias idades. E eu quero mandar a minha saudação a muitas gente, né? Pessoas de todas as nações do mundo. Eu tenho ouvido os vídeos do Cabo Elso. Parabéns ao Cabo Elso. A gente vê o Zuco também. O Zuco deve ser deputado, não sei se é deputado, senadores, né? O Gustavo Gayer, né? E outros, né? Tenho, por exemplo, o canal do Fábio Tom, né? Vida Gringa também, Fábio Tom, Vida Gringa. Tem, por exemplo, é esse mesmo. É o Lisboa, Jacaré, né? Jacaré de Tanga, que é quem faz também, que comenta, né? Por exemplo, no Código 22, né? Agora tem o Código 22, que eles se associam para falar, né? Gravar vídeo, que é o Fábio Tom, é o Lisboa, é o Jacaré que venceu o Kleber, né? Kleber. E Moisés, que é o do canal Pátria e Defesa, né? Então são muitas as pessoas, e também a revista Oeste também, tem a Oeste Sem Filtro, tem também o canal da Auriverde do Brasil também, né? O Pitoli, né? Alexandre Pitoli, né? Os meus parabéns também. Eu tenho o Bogo, né? Bogo. Acho que é Bogo também, que trabalha junto com eles lá. Então, são muita gente. Eu estou vendo aqui, é muita gente e a gente não consegue falar o nome de todos eles, né? E não consegue, não é possível a gente falar o nome de todos eles. Então, são muita gente que falam que são youtuber, né? São youtuber. Deixa eu ver aqui. É bastante gente, bastante youtuber que faz os seus comentários. Eu acho que eles falam muito sobre política. Eu não sou contra falar. Eu acho que as pessoas têm que se unir, né? Que o brasileiro ele tem que se unir, já que está falando sobre vem aí, né? Logo também as eleições para senadores. Então, na minha opinião, os brasileiros têm que se unir e eleger a maioria do Senado que defende os bons princípios, valores, a família,
o agronegócio, né? O capitalismo liberal. Então, todos os brasileiros têm que se unir para eleger a maioria no Senado. Senão, não funciona. Tem que se unir, não é dividir. Porque por exemplo, um reino dividido não consegue vencer, né? Então, a solução é a união do povo brasileiro, né? Porque o povo brasileiro, eles estão insatisfeitos com o Supremo Tribunal Federal, né? Eles estão insatisfeitos, até a mídia, os repórteres estão comentando sobre o que está acontecendo, porque eles alegam que o Supremo Tribunal Federal tinha que ser o guardião da lei em favor e defender o povo, né? Mas eles estão insatisfeitos, a maioria está insatisfeito. E dar anistia, liberar todos os presos, né, que estão presos, né, que não cometeram nada, né? Porque todos aqueles que são presos e que não cometeram nada, porque todos os golpes se usam arma, mas aqueles que estavam manifestando não tinha arma, tinha bandeira, não usaram armas de maneira nenhuma. E muitos que estão lá refugiados na Argentina também, ali na Itália, né? Tem muitos ali que estão refugiados. E muitos que fugiram para os Estados Unidos. Então, deve haver a pacificação no Brasil mesmo e liberar a todos, né? A todos, como também eles comentam muito sobre Bolsonaro, né? Então, eles também, todos devem ser liberados e temos que respeitar uns aos outros. Então, lutar a favor da democracia, da liberdade, tudo isso é necessário para a nossa vida, para que o nosso país venha a prosperar. A gente vê que todos esses refrigerantes, essas bebidas industrializadas, não faz bem para a saúde, né? Eu já comentei sobre a cerveja. A cerveja a gente sabe que é feito de malte, água e lúpulo. A cerveja é feito de malte, água, lúpulo e levedura, né? E não faz bem aos rins, como muitos acham que faz bem ao rim. Não faz bem. Mesmo sendo diurético, ela não faz bem, né? Não faz bem. Ela força a eliminar em excesso a urina, né? E faz mal. Não hidrata, não traz melhoria, né? Mas dá sede, desidrata e causa ressaca. Então faz mal, né? São bebidas industrializadas que em excesso faz mal, causa diarreia, alterando a flora intestinal. Então, causa problema, né? Insuficiência renal, porque uma lata tem 150 de caloria e aumenta também a pressão, né? Então, é necessário as pessoas beber água, que a água é um refrigerante natural, é muito melhor do que um refrigerante, né? Quando as pessoas fazem caminhada, deve carregar uma garrafinha de água. Tudo isso é bom.
Então, precisamos de renovação. O corpo precisa, no decorrer da vida, de vários minerais, né? Porque o corpo humano precisa de vários minerais. Inclusive, pessoas de avançada idade que não se alimentam bem, eles precisam de suplementos, né, naturais, né? Suplementos, mesmo que seja suplemento em pó, né? Porque o corpo precisa de sódio. Vamos ver aqui. Preste atenção. O corpo precisa de sódio, de fibra, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, tiamina, né? Ácido pantotênico, né? B6, proteínas, vitamina B12, precisa de cálcio, de cobre, de ferro, de fósforo, de manganês, de magnésio, de selênio, de zinco. E o importante que existe um pó chamado levedura de cerveja. Não é a cerveja, não, é a levedura. É rico em complexo B. Não tem nada a ver com a cerveja. É um pó que tem a vitamina do complexo B. Então, o corpo precisa de vários minerais, como eu tenho olhado numa anotação aqui. A gente anota para facilitar, mas a gente já sabe, né? Deixa eu guardar o papel aqui. A gente já sabe das vitaminas, mas a gente traz tudo anotado. A gente procura anotar muita coisa para poder comprovar o que a gente já sabe, né? Eu também quero comentar sobre cura pelo toque, né? A terapia do toque. Existem várias terapias, né? É uma técnica energética baseada no contato, né? Existe terapia através do toque, sim. O cientista mesmo pesquisou que cada toque transmite uma energia invisível. Por exemplo, você põe a mão nas costas das pessoas, é transmitido uma energia. Põe a mão na outra, é transmitido uma energia. Existe uma energia através do toque, né? Que é a energia do corpo, né? O nosso corpo tem energia, mas é energia mesmo, é energia, é eletricidade, é uma energia do corpo, né? É energia do corpo. Então, é muito importante. O toque é uma forma essencial de comunicação, né? Entre as pessoas, além de expressar emoções, além de ajudar a diminuir sentimentos de medo, ansiedade, proporcionando o bem-estar físico, mental. A terapia que utiliza o toque são variados, né? Como base a ideia de que existe uma energia vital que permeia todos os seres vivos, promovendo a saúde e a cura. Existe a terapia do toque, com certeza, né? A principais conclusão, né? O toque é uma forma poderosa de comunicação que pode promover o bem-estar físico, mental, né? Então, a terapia
do toque que cura, enraizado em diferentes culturas, ela ajuda, né? Transmite energia, é fundamental terapia de toque, ajudando a equilibrar o corpo e a mente. O toque e a concentração, né? Que as pessoas têm que ter concentração, né? Tem o toque e tem a concentração, né? Através da concentração, fé. Por exemplo, a terapia do toque inclui, por exemplo, o abraço, né? Que é uma terapia também, né? Que ajuda, né? O abraço é muito importante, né? Essa é uma maneira bastante eficaz, né? Para superar os momentos ruins, as dificuldades. O abraço tem um poder curativo de resignificar, né, as sensações e ajudar a contornar os problemas, né, emocionais, né? Como de forma acolhimento, a terapia do abraço pode ser um fator do toque como do abraço também, né? Que é importantíssimo para o crescimento de qualquer pessoa e ter o apoio das pessoas, demonstrando por meio de um abraço. Isso daí é uma terapia. Então é importante as pessoas, o toque é importante para as pessoas, incluindo o abraço, né? Isso é necessário para as pessoas que necessitam, né, desses momentos, né? Então, existe bases que ajudam, né? Ajuda as pessoas a acreditar e se renovar, né? As pessoas se renovam através da terapia. A terapia do toque, incluindo a terapia do abraço, né? É uma prática terapeuta que utiliza o abraço, né? Como eu tenho comentado, né? Agora existe, né, a concentração, né? A concentração, a fé, a meditação, também que inclui e melhora o funcionamento, acalma as pessoas, né? A concentração, a meditação, porque vamos supor, né, que as pessoas ela tem que se concentrar, ela tem que ter fé. As pessoas que estão doentes, ela tem que pensar positivo. Ela nunca pode ficar pensando na doença. Ela nunca pode ficar pensando que não tem jeito, que não adianta. Não, ela tem que pensar positivo e ela tem que se alimentar, né? Pessoas de idade têm que se alimentar. Se não se alimenta, tem que tomar um suplemento para completar a alimentação, né? Então, a concentração através da fé, da meditação, né? E do toque, né? Que é o abraço, né? É um aperto de mão. Tudo isso vai resultar na vitória de uma pessoa que está doente, né? Apertar a mão, ponhar as mãos nas costas das pessoas, saudar as pessoas. O toque é uma terapia, o abraço é uma terapia, né?
tudo isso vai ajudar a levantar a imunidade das pessoas, né? Então, a concentração tem ganhado cada vez mais espaço na área da saúde, né? Despertando o interesse das pessoas em todas as áreas, né? Na área médica, a fisioterapia, dentista, psicólogo, né? Seu uso tem se mostrado no alívio de dores, controle da ansiedade, no tratamento de fobias e até mesmo na preparação de paciente para procedimentos médicos. A concentração, meditação. Se a gente se concentrar ou mandar as pessoas se concentrar, a ter fé, pensar positivo e começar a dizer: eu estou curado, estou sendo recuperado, estou conseguindo vencer, estou saindo do caminho negativo, estou caminhando para a cura, para a minha vitória. Se essas pessoas ficar parafraseando essas palavras, eu estou curado, eu vou vencer, eu estou recuperando. Isso daí vai surtir efeito. Por quê? Porque a pessoa ou as pessoas que assim o fazem, eles estão pensando positivo. Agora, quando as pessoas começam a pensar coisas ruins, ouvir notícias ruins, pensar em coisas ruins, aí a imunidade dessas pessoas vão para baixo, né? Então é isso daí, né? E no tratamentos da concentração, né? Faz as pessoas se concentrar, aí vai resolver o problema. Não vai ter fobia. Se tem fobia, vai deixar de ter fobias, né? Assim por diante. O que é uma concentração? Se concentrar é um estado de consciência que amplia, onde a mente se torna mais focada, receptiva às sugestões, né? Então, o controle, o estar equilibrado, se concentrar. Então, essas pessoas, elas começam a entrar num transe. É num transe espiritual, né? Num transe espiritual, numa calma espiritual. Quando eles estão se concentrando, quando as pessoas se concentram e começam a pensar positivo, vai entrando em transe espiritual, vai se acalmando e vai se sentindo um transe para sua melhora. Vai se sentir melhor, relaxar, né? Relaxa. Quando as pessoas estão muito incitada, irritada, então a gente começa a dizer relaxa, se acalma, vai se acalmando, se concentra agora, acredita que você vai vencer, que você já está começando os primeiros passos para vencer. Então, através dessa concentração, aí começa a entrar num transe
e esse transe, a pessoa vai se sentir bem, né? Não é transe de macumba, não. Não tem nada a ver com macumba, não é transe de feitiçaria, não. É entrar num transe espiritual, que as pessoas se sentem bem. E através da meditação, porque se as pessoas meditam na sua mente, está com problema de saúde, começa a meditar que Deus já deu oportunidade e Ele é o Senhor que sara. Como está escrito, né, na Bíblia, eu sou o Senhor que te sara. Começa a concentrar e dizer que o Senhor é que sara e que está sendo abençoado e que está recuperando porque o Senhor já está sarando. A meditação começa a acontecer um transe na vida da pessoa que está doente. Então, é importante, né? A concentração é um processo natural, ocorre com frequência no dia a dia, momento de distração profunda, né? Que as pessoas se concentram. E quando estamos completamente imersos, isso é muito importante, que as pessoas começam a sentir muito bem através desse transe, através da concentração e do pensamento positivo. Então comece, né, através do toque, como eu já tenho falado, as pessoas começam a se sentir bem. O toque, o abraço, né? E a concentração. Concentração. Então, esse toque é muito importante. A prática do toque que cura é muito antiga, né? Ela começou no Antigo Egito, né? A gente, no Antigo Egito, já usava o toque para aliviar dores, né? E até na Bíblia, Jesus é conhecido por realizar cura através da imposição de mãos, né? Jesus o Nazareno. Isso daí já se comenta muito, como eu tenho falado, né? Que está predito na Bíblia, né? Realizando cura através de imposição das mãos. Então, o toque é uma terapia. O toque é uma terapia, o abraço também se torna uma terapia. Podemos usar como terapia, embora muitos podem dar um abraço, mas um abraço de tamanduá, né? É tamanduá, né? Tamanduá é um animal que ele tem as unhas grandes, né? Então, esse abraço aí, não. Esse daí não é terapia, não. Abraço de tamanduá não é terapia, né? Abraço de leão, isso não é terapia. Abraço de traidor, isso não tem nada a ver com isso, né? Agora, aqui nós estamos falando sobre abraço de terapia, né? O toque de terapia, abraço, terapia para recuperar as pessoas que estão doentes, né? E a concentração, o toque, a concentração, a meditação, né? O pensamento positivo, tudo isso daí é um conjunto, tem que reunir esse conjunto,
tem que reunir para poder recuperar as pessoas, né? Então, o toque alivia dores, né? O toque recupera as pessoas através de século, é usado isso daí. Então, a evolução ao longo do século, por exemplo, o século V a.C., Hipócrates, que é o primeiro médico, já falava sobre as forças naturais que curam. Já no século XVI, o Paracelso acreditava que os humanos tinham propriedade magnética que poderia ser usado para a cura. Essa evolução mostra como a compreensão do toque, né, e da energia vital se desenvolvia ao longo da história. Então está aí, né? A terapia do toque foram influenciadas por diversas culturas. Na Índia, a energia vital na Índia é chamado de prana. Está ligado à respiração, né? Já na medicina tradicional chinesa, o equilíbrio energético é fundamental para a saúde. Essas influências culturais ajudam a moldar a prática de cura pelo toque que conhecemos hoje. Então, existem várias maneiras, né? O toque da fé, toque da meditação, abraço, tudo isso é uma terapia, né? Quando é feito com a finalidade de terapia, né? Não é o abraço do tamanduá, não. É o toque e o abraço com o objetivo de causar uma melhoria para as pessoas, né? Um aperto de mão, né? No bom sentido, né? Então, as pessoas têm que discernir. Aqui não se fala de outro tipo de coisa. Aqui está falando sobre um aperto de mão, um abraço terapêutico, que as pessoas muitas vezes precisam, né? Então, por exemplo, na tabela da influência cultural nas terapias do toque, né? Por exemplo, o termo para energia vital, a prática de cura. No egípcio usava a imposição das mãos, né? E não é religião, não. Eles usavam como terapia a imposição de mão. Grega, toque terapêutico, na Grécia, né? Na Índia, que era usado também o toque, que é plana. Por exemplo, yoga e respiração. Lá na cultura chinesa, que era usado massagem, acupuntura, né? Cada país tinha um modo de fazer a sua terapia, né? Então isso é muito importante. E os principais fundamentos da terapia do toque, né? São baseados em alguns princípios que ajudam, como toque para promover a cura, o bem-estar, né? Então, são fundamentais para a prática terapêutica isso daí. Por exemplo, energia vital e seu fluxo, né? Então, a ideia central é que existe uma energia vital que flui através de todos os seres vivos. Essa energia é essencial para a saúde e o equilíbrio, né? Quando o fluxo dessa energia é interrompida, pode surgir doenças. Portanto, as terapias de toque buscam restabelecer esse fluxo, né? Conexão entre o corpo e a mente.
também, a terapia do toque, enfatizam conexão entre o corpo, entre a mente, né? O estado emocional de uma pessoa pode afetar sua saúde física e vice-versa. Por isso, o toque terapêutico não só atua no corpo, mas também ajuda a aliviar tensões emocionais. Então, é assim que existe a terapia. A terapia também, você começar a falar com a pessoa, existe a terapia através da palavra, né? As pessoas começam a falar, começam a dizer coisas positivas, né? Palavras de ânimos, e aquelas palavras também servem como terapia também. Então tem vários tipos de terapia. Tem a terapia que é através da meditação, através de uma palavra que você vai falando, né? As pessoas vão falando, palavra de ânimo, palavra de incentivo. Isso daí também junto com o toque, com o abraço, com o aperto de mão, né? Então, existem várias maneiras, né? Terapia, por exemplo, para as pessoas que têm depressão, né? Pessoas que têm depressão, né? Diagnóstico, por exemplo, que consta que as pessoas têm depressão, né? Então, é importante, né? E a concentração e a meditação, a concentração, ajuda, né, na terapia contra a depressão. Porque a depressão é a principal causa da incapacidade em todo mundo, né? A gente vive nesse mundo e a gente sabe, né, que tem muita gente que tem depressão, né? Não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, perdeu a vontade, perdeu o desejo de sonhar, né? Então essas pessoas precisam de terapia, né? O mundo está com muita gente depressivo, né? Muita gente que vive caminhando de um lado para outro está depressivo, né? Então é possível, né? A depressão é a principal causa da incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doença. Por isso, buscar conhecimento sobre terapia para a depressão é essencial, né? No mundo, 4,4% da população sofre com depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né? Em 2023, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades convivem com o transtorno de humor, né? Então, vivemos num mundo em que as pessoas não estão bem, né? E muita gente não está bem. Mas é possível, sim. No Brasil, a prevalência de depressão é ainda maior, é 5,8%, né? O equivalente a 11,7 milhões de brasileiros, né? Isso significa que, em média, 1 em cada 17 brasileiros sofre com depressão, segundo o IBGE, né? Então está aí. E a gente sabe que esse problema é muito sério, em que muitas pessoas sofrem depressão versus tristeza, né? Depressão, tristeza, associado com a tristeza, né? O perigo autodiagnóstico em saúde mental, a importância de uma rotina
com hábitos saudáveis. Isso é muito bom. Sintomas e diagnóstico de depressão, a vida após diagnóstico de depressão, a terapia para a depressão. A depressão versus tristezas. Então está aí, né? Quanta gente que tem problemas de depressão. Mas existe tratamento, sim, com certeza, né? Eu estou olhando aqui para cima, né? Eu olho aqui para cima, na tela do computador, né? Muitas coisas eu olho para cima por causa do computador. Mas existe o tratamento. A gente tem que pensar positivo, né? Como o toque, né? A terapia do toque, a terapia da fala também, da oratória, né? Existe a terapia da oratória, porque é o seguinte, se uma pessoa estiver doente e a gente começar com oratória e dizer que as pessoas devem levantar a cabeça, né? Meditar, pensar positivo, se concentrar mais, pensando que está recuperando, que está melhorando, que vai sair do quadro de imunidade baixa, e as pessoas vai guardando aquilo é uma terapia, as pessoas começam a ser curadas, né? Através daquela oratória, daquela concentração e também do toque, né? De um abraço, né? De uma saudação. Tudo isso vai ajudar as pessoas, né? Então é isso daí que é importante. Então o que é a terapia? O que é a terapia? Terapia, através de um toque, através de concentração, se concentra e as pessoas que estão falando começam a falar, relaxa, fica sentado aí, relaxa, fica tranquila. Você vai recuperar as suas forças, você vai recuperar as suas energias através da fé, da confiança naquele que criou todas as coisas. Você vai recuperar suas energias. Relaxa, fica tranquilo. Isso é uma terapia. E a pessoa começa a entrar em transe. Em transe não é... Aqui a gente não está falando que a pessoa vai ficar aí... Como é que é? Possuída por espírito, não. Ele vai se relaxar, ele vai entrar num transe que vai acalmar a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. E as pessoas vão sentir bem, né? Então, a terapia, o abraço pode ser aceito como terapia, né? É uma prática terapeuta. Abraçar a pessoa também pode ser uma prática terapeuta que utiliza o abraço ou um aperto de mão como uma ferramenta fundamental, ou um toque, né? Um toque de fé, né? Para promover o bem-estar emocional e físico. É um mundo onde as interações humanas estão cada vez mais mediadas pela tecnologia. A necessidade de conexão física e emocional se torna ainda mais evidente, né? E através do toque e do abraço, essas abordagens buscam restaurar a sensação de segurança, acolhimento, pertencimento, aspecto essencial para a saúde mental. Então é fundamental o abraço como terapia,
neurociência e práticas de cuidado holístico, né? Porque os estudos demonstram, né, que o ato de abraçar libera hormônios como ocitocina, né? Libera os hormônios bons, né? Frequentemente chamado de hormônio de amor, que está associado à redução do estresse e à promoção de sentimento positivo, né? Além disso, o toque físico pode ajudar a diminuir os níveis de cortisol no organismo, contribuindo para um estado geral de relaxamento. Então, a prática de abraço como terapia não se limita apenas ao contexto clínico, ela pode ser aplicada em diversos ambientes, como escola, lares de idosos e até mesmo no local de trabalho. Por exemplo, escolas. Os educadores podem utilizar essa técnica, que é usar o abraço como terapia, né? Para ajudar alunos com dificuldades emocionais, né? Tem alunos que precisam de um abraço, ou comportamentais, né? Que têm dificuldades emocionais e comportamentais, né? Então, essas pessoas precisam de uma terapia chamada abraço, né? Abraço ou um aperto de mão, né? Mesmo que seja aluno, essa área também vale para essa área, né? Em ambiente corporativo, sessões breves, pode ser implementado para aliviar as tensões entre colegas, melhorar o clima organizacional. Então podemos usar o toque, o abraço, a concentração, a meditação e até a oratória. São 5 itens que pode ser usado. Ó, o toque, a oratória, o abraço, a meditação e a concentração. Tudo isso, como terapia, vai recuperar uma pessoa que está doente, com certeza. Por quê? Porque através das nossas mãos, cientista, como eu tenho falado, cientista tem descobrido que através de um aperto de mão ou um abraço, por exemplo, transmite o calor do amor, transmite a energia do corpo. E isso vai ajudar as pessoas, né? Vai ajudar as pessoas. É claro que através da terapia tem outros fatores também. Tem a terapia, que é através do toque, do abraço, tudo isso é bom. Mas tem a área também de alimentação, é claro, né? Alimentação. E outros fatores que as pessoas precisam se ajuntar junto com a terapia. Uma boa palavra pode ser uma terapia, né? A pessoa está doente, você transmite uma boa palavra, aquilo lá é uma terapia para a pessoa. A pessoa está triste, está desanimado, aí chega um e fala uma frase lá de ânimo, aquilo vai ajudar a pessoa, é uma terapia. Então, terapia não é só uma coisa só, é vários fatores. Através do abraço, também é uma terapia. Através de um aperto de mão, através de um bate nas costas da pessoa, é uma terapia quando as pessoas estão precisando, né?
não é amor falso, não. Isso não tem nada a ver de amor falso. Não é como eu tenho falado, né? Não é o abraço do tamanduá, não. Isso daí é uma coisa que nós temos que usar para o bem. Não é para o mal, é para o bem, né? Então, para recuperar as pessoas, né? Além dos benefícios físico e emocional, a gente sabe que são mencionados o abraço como terapia para promover uma maior empatia entre as pessoas, né? A compartilhar momentos, né, de abraço, cria-se um espaço seguro onde as emoções podem ser expressar livremente, né? Isso não só fortalece os laços interpessoais, mas também contribui para um ambiente social mais saudável, né? É claro, né, que a gente tem que controlar as nossas emoções, né? Porque as emoções também, em excesso, por exemplo, uma avó ou encontra com o neto, né? Há muito tempo que não encontrou, não via o neto. Aí o neto veio a saudar e abraçar aquela avó. Então tem que ter equilíbrio da emoção, porque a emoção também, em excesso, ela pode afetar o coração, né? Pode também. Se as pessoas se emocionar em excesso, as pessoas também podem prejudicar também a saúde, o coração, né? Emoção em excesso pode dar uma parada cardíaca, pode dar um problema cardíaco na pessoa. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Até as emoções em excesso prejudicam a pessoa, né? Então, tudo tem que ser moderado. Muita emoção demais faz mal. Então, tem que ter equilíbrio. Tudo, até alimentação em excesso, faz mal, né? Um abraço em excesso também, você tem que abraçar as pessoas, mas também você não vai ficar ali dia inteiro ali abraçado com a pessoa. Não, você tem, eu abraço, tudo tem que ter equilíbrio. Abraço, emoções, sentimento, oratória, meditação, concentração, tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo que em excesso prejudica e até aborrece as pessoas, né? É que nem aquele que vai visitar o vizinho ou visitar o parente. Tudo tem que ter equilíbrio. Se eu ficar todo dia na casa do vizinho, o vizinho não vai gostar, né? Se todo dia, todo dia, todo dia, um dia o vizinho vai aborrecer comigo. Então, tudo tem que ser moderado, né? Eu não posso ficar no pé das pessoas ali todo dia, porque ele vai aborrecer de mim. Assim também é a terapia. Temos que usar a terapia com sabedoria, né? Usar nossas palavras com sabedoria. Usar a meditação com sabedoria. Usar a fé com sabedoria. Ser perseverante. Perseverante quer dizer perseverar em ter saúde, buscar saúde, alimentar melhor, dormir melhor. Tudo isso é importante. Tudo com equilíbrio, né? Então, usar o abraço como uma terapia é uma forma de entender o cuidado humano, né? Através do afeto. Ao integrar essa prática na vida cotidiana ou nas abordagens terapêuticas tradicional, podemos abrir portas para nova possibilidade, né, de cura e conexão humana.
Temos vários tipos de cura, né? Tem a terapia, através do toque, do abraço, através de uma palavra e assim por diante, através de concentração e através da alimentação, através de tomar o sol, tomar o ar. Tudo isso é importante para as pessoas, que as pessoas precisam tomar o ar que o Criador deixou, tomar o sol, e tudo tem que ser moderado, é claro, né? Mas as pessoas têm que se cuidar, né? Principalmente pessoas que têm problemas de varizes, feridas, né? E eu ouvi esses dias, passei rápido, que eu vi uma senhora com uma faixa na perna e parece que ela deve ter uma ferida na perna, enrolado uma faixa, né? Então, tem que se cuidar, né? Negócio de ferida na perna, tem que se cuidar e tem que ver, né, que as pessoas especialistas, com certeza, eles vão ver se as pessoas, é diabético, né? Porque quando o excesso de açúcar está muito alto, aí é difícil fechar um machucado. Se tiver um machucado, um ferimento na perna, aí transforma em uma ferida. Então tem que tratar, né, para controlar o excesso da glicose e tratar para que aquela ferida não fique aberta, né? Para que ele recupere, para que aquela ferida seja recuperada e que feche, né, aquela ferida, né? Então tudo tem que ter um tratamento, uma terapia, tanto terapia como o uso de plantas, ervas medicinais, né? Tudo isso precisa. Então, há vários conjuntos, como eu tenho falado. Eu tenho mostrado com as mãos que tem vários conjuntos. Tem a terapia do toque, a terapia do abraço, a terapia do aperto de mão, a terapia da concentração, né? Você faz, manda as pessoas sentar numa cadeira e diga para ela: relaxa, fica tranquila, pensa positivo, diga que você está se recuperando, diga agora no seu pensamento que você vai ter vitória. E se começa a falar isso daí, alguém diz assim que é hipnose, mas não é hipnose. Isso daí vem do ser humano mesmo. E se alguém aceita como hipnose, isso é hipnose boa. Porque você vai falando aquilo, aquilo vai entrando no subconsciente, né? Entra na memória, aí da memória vai para o espírito. Porque tudo que a gente escuta, ele vai na memória, vai na alma. E da alma ele vai para o espírito também, né? Relaxa, fica tranquilo, você está recuperando, você vai ter mais saúde, você vai sentir melhor. Você vai falando, aquilo vai entrando na pessoa. E a pessoa vai se sentindo bem. Né? Mas tem gente que interpreta que isso daí é uma hipnose, né? Mas é hipnose do bem, né? É claro, né? A pessoa vai entrar em transe. Transe não é receber espírito, não. É que as pessoas entram numa calma que ele fica tranquilo, né? Muitos dizem transe, entra em transe, né? Mas é uma calma que as pessoas sentem, né? Então as pessoas começam a se sentir bem. Isso daí se chama uma terapia, terapia do bem, né? Então existem várias maneiras para tratar as pessoas, né? Por quê? Porque o Criador já deu a inteligência, a sabedoria para as pessoas usar essas terapias, né?
a terapia do bem, né? Então, a gente vê que na medicina Ayurveda, né? E as artes, né? Da Ayurveda, né? O toque é considerado, né? Na medicina da Índia, né? Medicina da Índia. Ela é essencial para equilibrar as energias do corpo, né? Então, está aí, né? Então, até a próxima oportunidade, né? Estão chegando agora já no final. Dê o seu like, se inscreva, todas as pessoas que assistir as nossas palestras, dê o seu like, se inscreve e divulgue, né? Essas palestras que a gente sempre grava. Então, até a próxima, se o Criador permitir, né? Até a próxima.